Olha, o doutor em radiologia, Gerson Prado, veio ao nosso programa, aceitou o nosso convite para conversar com a gente, explicar um pouco mais, bater um papo sobre a questão dos mitos ou verdades sobre exames de imagem. E ele veio hoje aqui para o nosso programa, na verdade, para trazer essas dicas, que são dicas de uma certa forma bem interessantes, né? Porque você ouve falar, mas muitas vezes você não sabe, ou muitas vezes você fica imaginando, eu posso fazer exame sempre que eu quiser, sempre que eu quiser. Não, olha, não tem problema. Aí é que está a história. Isso é o que você pensa, é o que as pessoas dizem, mas a gente preferiu trazer um profissional, porque quem sabe mesmo é ele. E ele está aqui com a gente, Gerson Prado, tudo bem, Olá. meu querido? Obrigado pelo convite, Vanusa, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, e como é bom a gente bater esse papo, Obrigado. né? Eu costumo dizer que não é uma entrevista, é um bate-papo. Obrigado. Onde a gente tira as dúvidas, onde a gente deixa quem está em casa bem informado, e aí fica melhor, para que as Obrigado. pessoas não se deixem levar pelas informações É erradas. verdade, informação é crucial. Pronto, e a gente vai deixar alguns mitos e verdades para daqui a pouquinho. Tá bom. Segura aí, tá bom? Bom, a gente sabe que fazer ultrassom, muitas pessoas fazem. E em vários momentos. Na verdade, pode ser feito realmente em vários momentos assim, as pessoas podem fazer esses exames da forma como desejam. E as gestantes, elas também podem fazer ultrassom a qualquer momento que elas quiserem? Olha, o ultrassom é um exame de imagem bastante seguro. Sim. Ele não utiliza radiação ionizante, que é aquela radiação que interage com a matéria e pode provocar câncer a longo prazo. Então, ele é um exame bastante seguro. Não significa necessariamente que você vai fazer exames de forma irresponsável. Na verdade, sobretudo para as mulheres gestantes, aquela fase crucial da fecundação, da parte de embriologia inicial até a parte fetal, é a parte crítica de desenvolvimento da criança. Então, a gente sempre pede que o exame seja feito com parcimônia, sobretudo porque existe digamos assim, um efeito no ultrassom chamado efeito Doppler, que a gente utiliza para avaliar a vascularização, e como ele utiliza muita energia focal, a gente pede que essa fase inicial da gestação seja preservada o máximo possível, e depois fazer os exames de acordo com a orientação médica. Mas, claro, é bastante seguro, a gente faz isso apenas por uma forma realmente de dar mais confiança e segurança para as pacientes. Muito bom. Falar de raio-x é sempre muito comum. As pessoas falam muito de raio-x, acho que de uma certa forma até acham comum fazer raio-x. Mas quem pode e quem não pode fazer raio-x? O raio-x é diferente do ultrassom. O raio-x ele utiliza radiação ionizante. Sim. Essa radiação ela interage com a matéria do corpo e tem um efeito cumulativo. Receber muita radiação durante um certo tempo, uma grande quantidade de radiação, pode trazer problemas deletérios. Então, aqui também cabe você ter uma indicação médica específica e pesar o benefício com o risco de você receber uma grande quantidade de radiação. Então, você deve fazer o raio-x quando realmente tem necessidade, sob indicação médica absoluta. Mas é óbvio que é um exame extremamente, digamos assim, difundido no meio médico, então a gente utiliza o raio-x para várias situações que podem trazer benefício para o paciente. Mais uma vez, segurança é fundamental. Respeitar a indicação médica e não fazer exames porque você simplesmente está com vontade de fazer exame, eventualmente, né, não funciona bem assim. Então, a gente já começa com o primeiro mito ou verdade. Eu queria que o senhor respondesse para a gente a respeito da mamografia. Segundo informações, algumas pessoas falam que fazer mamografia corre o risco de você futuramente ter câncer ou ter problema de tireoide. Isso é real? É mito. Isso é mito. A mamografia ela utiliza uma quantidade de radiação própria, adaptada para o exame da mama. A radiação é direcionada à mama, a tireoide fica um pouquinho mais elevada. Eventualmente, a radiação dispersa pode até atingir a tireoide, mas a quantidade de radiação que você vai fazer para uma mamografia anual ou bianual, que as mulheres fazem de rotina, é bastante seguro. Eventualmente, numa situação em que as pacientes tiveram outras situações que receberam radiação, você pode solicitar sempre ao médico radiologista que vai fazer o seu exame uma proteção de tireoide. Isso é simples, mas realmente isso é mito. Isso é mito. Pronto. A respeito da ser anual ou não ser anual,
Às vezes as pessoas colocam muito na mente isso. Se é anual, é porque ele pode trazer problemas mais sérios para a saúde da pessoa. Isso às vezes é algo que pode estar dentro da mente da pessoa ali? Essa decisão de fazer a mamografia anualmente ou bianualmente, ela deve ser baseada exatamente na história familiar, né? Se a paciente tem história de câncer ou não. Existe um cálculo de risco para cada tipo de mulher. Que tipo de câncer teve na família e etc. Então, o seu mastologista, o seu ginecologista vai decidir a melhor forma de fazer, se anualmente ou bianualmente. Mas isso aí é no sentido de que a gente possa detectar o câncer o mais precocemente possível. É mais com essa intenção. O objetivo é esse, diagnosticar precocemente e a partir daí ter possibilidade melhor de tratamento, com todo o armamentário que a gente tem disponível para tratar aquela doença. Esse é o objetivo. Aquelas doenças crônicas, né, que de uma certa forma chamam bastante atenção, porque a pessoa sabe que é para a vida toda, né, como costumam dizer. No caso de fazer a mamografia ou até mesmo raio-x, pode ser feito, como as pessoas dizem, a qualquer momento? Também não, né? Bem, no caso de doenças crônicas, pacientes que já têm câncer, que fazem vários exames de repetição, ou outras doenças ou outras patologias, a gente sempre leva em consideração esse binômio entre o que é vantajoso e o que não é vantajoso para o paciente. Então, essa decisão deve ser baseada nesse peso. O que seria a qualquer momento? Porque, assim, as pessoas levam muito essa palavra a sério. Eu tenho uma doença crônica, eu vou poder fazer a qualquer momento. Não é assim também. Não é assim, exatamente. A evolução do paciente é quem vai determinar a necessidade ou não. Pacientes com câncer, por exemplo, digamos, um paciente com câncer ele deve fazer os exames de imagem, tomografia, raio-x, eventualmente uma ressonância magnética, para fazer o estadiamento, saber a extensão da doença e saber a evolução da doença. O seu médico irá decidir de quanto em quanto tempo você deve repetir esses exames para a gente entender como é a evolução da doença. E, obviamente, se nesse meio tempo você não evoluir bem, ele vai antecipar os seus exames. Então, essa é uma decisão médica que deve ser feita em consonância com o médico que lhe acompanha. Vamos falar de ressonância. Pessoas que têm fobias, que têm medos, elas podem fazer esse tipo de exame de uma forma leve? Existe algo que possa ser passado para quem está em casa? Porque existem pessoas que morrem de medo de fazer ressonância, né? É verdade. A ressonância também, Vanusa, é um exame extremamente seguro. Ela não utiliza radiação. A radiação que na verdade, que a gente utiliza na ressonância é a mesma do telefone celular, é a de radiofrequência. Então, é um exame extremamente seguro, que a pessoa não deve ter nenhum estresse em relação à sua segurança. Sim. Eventualmente, o tubo realmente é um pouco fechado, ele precisa ser bem fechado para ser bem compacto e bem próximo do paciente. Algumas pessoas são claustrofóbicas, elas têm medo de ficar em local fechado, ansiosas e etc. A gente sempre tenta explicar ao paciente, tenta confortar o paciente a respeito da situação, daquele tempo que ela vai passar naquela máquina. A gente faz alguns, digamos assim, tenta oferecer para o paciente algumas situações de conforto, pensar em coisas boas, tentar relaxar o máximo possível. Eventualmente, se o paciente realmente é bastante ansioso, a gente pode sugerir um ansiolítico que faça um pouquinho antes do exame, para que ele relaxe um pouco. Em pacientes realmente assim, extremamente ansiosos e difíceis e refratários a qualquer tipo de explicação, a gente pode sugerir, inclusive, que se faça sob sedação. E a gente faz exames sob sedação, especialmente em pacientes pediátricos, porque eles não cooperam muito. Então, a gente ceda o paciente, uma sedação leve, só o tempo suficiente para que ele consiga realizar o exame da melhor maneira possível. Existe ainda algum tipo de mito que seja verdadeiro, que as pessoas pensam que é mito, mas é verdade, ou o contrário? Bem, em relação a exames de imagem, existem vários mitos. Por exemplo, as pessoas acham que fazer um exame de imagem vai resolver o seu problema, e na verdade não é. O que resolve o seu problema é uma boa assistência médica. Exames de imagem são exames complementares, eles estão inseridos dentro de uma lógica de investigação. Só para não causar dúvida, né? Exatamente, é exatamente para dirimir uma eventual dúvida, mas o médico que solicita esse exame, ele precisa ter uma linha de raciocínio. Do contrário, a gente estaria tratando apenas exames e não pacientes. E o paciente é mais importante do que os exames. Existem também aquelas doenças crônicas que provavelmente não vão aparecer em determinados exames, né? Como você mesmo falou, existem situações que são mais clínicas, né? Que dentro do consultório, com um excelente médico, é que você vai poder, então... E o importante é que quando você faz um raio-x, quando você faz uma ressonância, ou você está ali para fazer uma mamografia, tudo que você deseja é que não dê nada. Exatamente, esse é o objetivo. Não é verdade? O objetivo é diagnosticar que você está bem. Sim. E não que você está doente.
Eventualmente, todo esse armamentário que a gente tem vai te trazer a possibilidade de, se eventualmente alguma coisa acontecer, a gente possa diagnosticar o mais precocemente possível ou dirimir a dúvida do médico que lhe acompanha o mais rapidamente possível. Esse é o nosso objetivo. E como um profissional dessa área, qual seria a dica para quem está em casa e que muitas vezes guarda seus problemas e deixa tão guardadinho ao ponto de ficar com problemas nas pernas, nos braços, evitando um exame como este? Na verdade, assim, nunca jogue para debaixo do tapete. Em frente. Eventualmente, a conta chega e você vai ter que resolver esse problema. Então, crie uma relação de empatia e confiança com o profissional da área de saúde que você frequenta. Essa é a melhor forma que tem. Se for um profissional competente e que vai lhe dar toda a assistência necessária, ele vai saber lhe orientar e lhe conduzir. A gente tem que entender que a medicina preventiva é muito melhor do que a medicina de tratamento. Então, sim, vamos focar nisso para que a gente não perca tanto tempo tratando pessoas e tratando exames. Vamos prevenir, isso é sempre melhor. Quem quiser entrar em contato, quem quiser mais informações, seguir o Instagram, como é que faz? Olha, gente, eu tenho um Instagram, Dr.Gerson.Prado, tem todas as dicas de saúde, dicas de exames de imagem, etc e tal. Vocês podem seguir, vocês podem me mandar um direct, qualquer mensagem, eu sempre estou atento, eu sempre vou responder. Muito obrigada pela sua presença, muito bom a gente esclarecer e passar essas informações para quem está em casa, né? Obrigado. É sempre muito bom.